Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 16 a 22 de fevereiro. Vamos ver aqui a energia geral, também para a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como a Lê Rocha na web e você pode acompanhar o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileuca.com/programa Cal. Vamos lá? Semana no contexto geral, sociedade, economia, no macro e tudo mais, onde de grandes conturbações, algumas oportunidades vão aparecer, mas diferente das semanas passadas, essas conturbações, esses desencontros vão estar muito presentes. Vocês vão perceber isso nos noticiários, vão perceber isso quem trabalha aí nas dinâmicas internacionais, seja em empresa, em diplomacia. Pode ser sim que você perceba isso mais de perto. No geral, esses conflitos têm a ver com conflitos de interesse não apenas econômico, isso a gente já sabe que isso sempre acontece, mas também de interesses culturais, valores, pensamentos, ideias de como a vida deve ser gerida, o bom e famoso pitaco na vida do outro. As nações fazem isso entre si também. Então vamos tomar cuidado com esse sentimento e também com tentativas de opressão econômica. A gente já viu isso recentemente, né? Agora na virada do ano, começo do ano, essa questão aí de tarifaços, imposições. Então parece que esse assunto ainda pode voltar à baila, tá? Ainda pode voltar a acontecer alguma coisa parecida com isso, algum tipo de interferência, de pressão que pode trazer algum tipo de discordância entre as nações. Eu estou mentalizando a nossa situação aqui, Brasil. Pode ser de algum país específico? Pode ser um contexto geral, onde a gente acaba ficando envolvido também. Vamos para a área de trabalho. Trabalho, corres, investimentos, rendas extras, aquilo que você mentalizar no seu caso. São visões gerais. O que fizer sentido para você, você acolhe. O que não fizer sentido, você devolve para a Mãe Natureza, que tá tudo bem. Para você, então agora a gente vai para o micro. Nossa realidade aqui trabalhadora do dia a dia. Oportunidades vindo de trabalho para muita gente, novidades vindo para muita gente, uma abertura para acontecer. Siga a sua intuição. É possível que pessoas venham dar dicas para você a esse respeito, mas não vá muito por aí também, sabe? Siga a sua intuição, mas aquilo que vem de fora, o diz que me diz, será que vai, será que não vai? Procure avaliar. Conhecimento e intuição, esse é o mais importante para você. Não apenas vá se deixar guiar pelo falatório, sabe? Entenda isso da sua maneira. Analise tecnicamente aquilo que estiver a favor ou contra essa nova oportunidade que possa surgir para você. Avalie números, avalie situações, o histórico da empresa, se for uma empresa, o histórico da cidade, se for uma mudança de cidade para motivo profissional. Pegue nos dados e aí sozinha, lá no seu cantinho, na sua oração com Deus, você vai buscar a sua intuição e você vai ter aí a sua resposta. Então procure sim a sua espiritualidade, peça essa inspiração, porque algumas pessoas vão dar opiniões diversas. Vai ter sempre gente dizendo que concorda com você, gente dizendo que discorda de você, fofocas e diz que me diz. Não é a melhor fonte de informação, a fofoca. Fonte de informação são os dados seguros para sua avaliação. Vamos agora para a área de família. Lembrando que família é quem você me disser que é sua família, a sua família de origem, a sua família espiritual,
a família que você formou ao longo da vida, você que vai me dizer. Semaninha delicada nos ambientes familiares, onde para você conseguir ter um pouco de paz e sossego, você vai ter que se esforçar, ou as pessoas ao seu redor vão ter que se esforçar muito para isso. É muito comum dias de feriado, gente, quando ainda alguma parte da população pode ficar em casa, força o convívio. E se a família já não está legal, já não está bacana, imagina ter que uma pessoa ficar olhando para a cara da outra. Então, nesse momento, tenha mais calma, tenha mais ponderação, porque os conflitos anteriores podem vir à tona, conflitos que já estavam lá podem se atiçar, ficar mais fortes, e caberá a você decidir qual rumo tomar para conseguir apaziguar isso. Vai dar mais trabalho? Sim, vai dar mais trabalho. O problema não é o feriado, o problema está em algo anterior. Para as famílias que já estavam ok, tudo bem, aí vai ser aproveitamento do feriado, né? Vai ser curtir, vai ser relaxar, vai ser a troca. Mas aqui são visões gerais. Por algum motivo, quando aparece isso, serve de alerta, se não para você, para alguma outra pessoa, para quem você vai enviar essa mensagem, no intuito de ajudá-la. Vamos agora para a área de bem-estar. Lembrando que bem-estar é aquilo que nós podemos colaborar com a nossa saúde. Saúde mesmo é lá com a médica, com os especialistas. Quando a gente fala de saúde mental, emocional, surgem os nossos conflitos, os nossos problemas. Onde está a sua aflição? Você já conseguiu enxergar onde está? Você já conseguiu entender qual é o problema que está afligindo o seu coração? Sim, a gente sabe da vida prática. Questões de dinheiro, de trabalho, a saúde física, quando pega na gente, estão óbvios esses problemas. E os problemas que não estão tão óbvios assim? Aqueles que só residem dentro do seu coração e que não há remédio que vá dar conta. Parece que não vai dar conta, né? Porque você precisa do acompanhamento também psicológico, emocional, terapêutico. Quando a gente começa essa jornada, gente, não é simples. As pessoas muitas vezes, quando começam o tratamento terapêutico, acham que vai ser aquela pílula mágica, igual quando a gente está com uma dor de cabeça, toma um remedinho e passa. Não passa. Quando a gente começa essa jornada do autodescobrimento, parece até que, meu Deus, eu estou enxergando coisas terríveis que eu não enxergava antes. Mas elas já estavam lá. Não é que apareceram graças à terapia ou graças ao seu tratamento holístico que você vem fazendo para autodescoberta. Não, não é isso. Esses problemas, eles já estavam lá e eles agora ficam mais evidentes para você tomar rumo da situação, tomar rédeas da situação. Imagina que esse campo emocional nosso pode ser como o nosso famoso quartinho da bagunça. Então, um dia você resolve fazer faxina no quartinho da bagunça. Você vai fazer a faxina com a luz apagada? Não, você precisa acender a luz e enxergar. Aí você começa a tirar tudo. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Ai que terrível, ai que desastre. Nós que acumulamos essas emoções ao longo do tempo. Mas com o tempo, sim, você vai descartar o que não é necessário, manter aquilo que te faz bem, lidar com aquilo que você não consegue descartar, mas precisa estar ali, organizadamente. É um trabalhinho, gente, que demora. É por isso que muita gente foge do tratamento terapêutico ou psicoterapêutico, porque demora e parece que não está acontecendo nada, né? Que não está solucionando nada, né? Mas está. Só o fato de você começar a mexer, nossa, realmente já vi salvar vidas. Vamos agora para a área do amor.
Tem gente que corre do amor, tem gente que foge do amor e tem gente que, graças a Deus, já entendeu que o mais importante é o alto amor. Essas aqui são visões gerais. Se você quiser saber alguma coisa específica, você entre em contato comigo para a gente fazer uma consulta ou eu responder uma pergunta individual para você. A gente tem aqui o Templo de Afrodite, o divórcio energético. São várias soluções aí terapêuticas para você também. Amor. Momento para quem está decidido a finalizar o que está negativo em sua vida e proporcionar-se a paz e o equilíbrio necessário. Ufa, que bom, que maravilha, é isso que eu quero. E, gente, eu não estou falando simplesmente de cortar uma relação. Para algumas pessoas pode ser cortar uma relação, para outras pessoas pode ser cortar uma forma de pensar sobre o amor que não está mais combinando, pode ser cortar uma fase negativa, agora vai começar uma fase positiva, então essa semana é marcante. E tem coisas que a gente fala muitas vezes para a semana que elas já vêm reverberando e essa semana vai ser marcante, ou que essa semana começa e que ainda vai reverberar para o futuro. Por isso que até legal você comparar a semana passada com essa semana, enfim, isso para quem quiser realmente fazer esse estudo, esse aprendizado. E esse começo dessa nova fase vai ser marcado justamente por esse desapego daquilo que foi negativo, aquilo que já não estava mais combinando com você, aquilo que já não estava bacana na sua vida, e você vai sentir esse movimento dessas coisas negativas saindo de você para ter então uma nova construção de alguma coisa positiva e próspera para você. Não dá para manter o velho que não presta mais, o antigo que não presta mais, com um novo reluzente e belo. Você vai ter que fazer aí uma renovação. Isso é maravilhoso. E eu vou dar aqui uma carta de inspiração para vocês, para ajudar nessa semana, cada vez que você pensar, mentalizar algo que não está bacana para você, veio o 7 de paus, que é uma carta do desafio. É justamente tudo isso que a gente vem falando essa cartada inteira. O desafio, o corte necessário daquilo que já não está bom para você. Aquilo que já não está combinando pode ser estafante, sim, é um desafio difícil. Às vezes a gente não quer encarar a realidade, porque pode ser que doa, mas é ao encarar essa realidade, por mais dolorosa que seja, que você tenha a força para a superação, que você vai ter a força de transformar de fato. O que você vai transformar se você ainda não entendeu que não está legal? Então, essa semana, essa carta aqui, ela traz esse desafio para você. O 7 de paus. Eu agradeço muito a você que veio até aqui. Deus abençoe essa semana com muita luz, amor, fé, prosperidade, saúde. Obrigada. Tchau.